Olá pessoal, meu nome é Alessandro Ferraz, para quem já me conhece, para quem não aguenta mais também, meu nome é Alessandro Ferraz. Hoje nós vamos aqui bater um papo com o meu amigo Fábio, né, para os íntimos aqui de casa do NEAF, é o Faro, mas antes eu gostaria de entrevistar, acho que talvez o nosso aluno mais antigo, né? Eu vou dividir a tela porque aqui o estúdio só comporta 7 pessoas. E hoje ele é o 8º aqui, né, além dos espíritos de luz. Por favor, Sr. José Luiz, vem aqui, né? Divida essa câmera. Pois não. Com licença. Ótimo. Tá cheio aqui hoje. Eu gostaria de fazer uma pergunta, e é sério, ele não sabe o que eu vou Doutor falar. Alessandro Ferraz me pegou no corredor aqui do conglomerado. O detalhe, apesar de parecer brincadeira para vocês, é real. É real. Doutor José é real? Luiz, doutor José Luiz, o senhor fez concurso... Tá gravando mesmo? Tá gravando. O senhor fez concurso em que ano para a Receita Federal? Caraca. Ué, é uma pergunta... Eu gostaria que o senhor está em juízo, eu gostaria que o senhor dissesse a verdade. Eu passei no concurso, não vou falar que ano que eu fiz a inscrição, mas eu passei no concurso em 1984. 84. Exatamente. Doutor José Luiz. E eu fiz NEAF. O Alessandro tinha 5 anos na época, sabe como é? E era o melhor curso da época, era o NEAF, né? 84. 84. 84. Em 84. Ele tinha 5 anos, eu não tinha nascido ainda. Eu andava com ele no colo e ele vinha aqui no meu ouvido falando direito constitucional, direito penal, direito administrativo. Eu fui aprendendo e passei na prova. Mas era só isso? Não, eu só queria saber se entrevista o senhor ficou quantos anos na Receita, doutor? Eu fiquei o tempo suficiente para achar que era melhor eu ir dar aula para os meus queridos aluninhos. Então, muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. O senhor fez na época o NEAF com meu avô. Eu fiz o NEAF Dr. Antônio Ferraz. Dr. Antônio Ferraz. Isso. Exatamente. Ótimo. Olha, eu não queria falar isso não, mas vosso pai de 92 anos também fez NEAF, mas então, eu não queria. Então deixa eu falar direitinho. Então eu não fiz NEAF. Na época não era NEAF. O que era? Não era NEAF. Não era. O nome dele era Antônio Ferraz? Era. Porra, era NEAF também. Era mesmo. Bom, tirando essa besteira, deixa eu colocar isso aqui certo, senão a Lari vai brigar comigo. Tá certo aí o som? Tudo bem? Gente, e o pior é que é verdade. Ele acha que eu estou querendo fazer gracinha, mas é verdade. Pouca gente sabe disso, que o professor José Luiz foi da Receita Federal, e quando a gente fala de concurso, é bacana, porque, não sei se vocês sabem, não é bolinho passar na Receita Federal, não. É concurso de gente grande. Bom, pessoal, eu tenho o prazer de estar aqui hoje com meu amigo Fábio. Fábio, mande um alô para os seus amigos aí, e que bom que o senhor veio. Muito obrigado, viu? Olha ali para os seus filhos ali na câmera. Obrigado, professor. Meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam fortes na luta. Isso concurso. O Fábio falou para mim que hoje ele quando liga as câmeras, ele se solta, ele não vai, vira um artista, né? Aqui o importante não tem isso, gente. O mais legal de vocês aqui, falei para o Fábio, e ele viu muitos dos entrevistados aqui, o Fábio chegou a conhecer, seja por nome, ou porque também estudaram juntos. A repercussão, falei para o Fábio, que teve isso, foi legal demais. Porque não importa se a pessoa, por coincidência, a maioria acabou fazendo mesmo muitos cursos aqui. Mas tem o lance da história, né, Fábio, de cada um. E é o que mais importante. Não tô sendo hipócrita. Que legal, eu fiz NEAF e tal. Mas o que eu quero com essas entrevistas é, primeiro, que a pessoa tenha ânimo em estudar, saber que muita gente passou por dificuldade, e hoje olha as histórias e dá risada e tal, e saber que a sua dor, um monte de gente já teve essa dor, e saber que, eu já estou velho, eu não sei o quê, eu não levo jeito para concurso e tal. Então eu queria começar fazendo justamente isso. Fábio, você começou a faculdade de Direito antes mesmo de pensar em concurso. Sim. Como é que foi, em linhas gerais, como é que você começou a pensar em concurso? Primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade, como é que foi a tua história? Bom, primeiro ano é uma parte bem introdutória, você não adianta querer achar que, poxa, entrei fazendo direito, eu sei que eu vou ser juiz. Você tem que experimentar, né, as matérias, saber qual é o gosto. Você começou na Faculdade de Direito de Lorena? De Lorena, Unisal. Boa faculdade, Lorena. Eu sei. E comecei pegando firme lá,
E chegou no final do segundo ano, eu já tinha uma linha mais voltada, porque eu já estava tendo constitucional, no primeiro ano tinha teoria geral do Estado, teoria geral do direito. Comecei a pegar firme e quando no final do segundo ano eu já tinha em mente que o meu caminho era seguir para o poder legislativo em âmbito da União mesmo. Pegar um Tribunal de Contas ou um Senado, Câmara. Então esses 3 seriam um grande foco. E quando eu comecei a trabalhar no escritório, fazendo estágio... Chegou a estagiar? Sim, cheguei a estagiar, peguei desde o... Estágio é um período rico da vida da pessoa, né? A pessoa não sabe onde pôr dinheiro. Não chega a cair dinheiro. Foram momentos difíceis, assim, você faz... assim, eu não... Era tudo... Quando eu fiz 18 anos, eu já ganhei aquele presente, já as contas para pagar, daí foi muito... foi bom para o meu amadurecimento, tudo isso que aconteceu. Eu vi que precisava fazer isso. Nunca é tarde. Eu conheço muita gente. Tinha um colega que tinha, acho que 35 anos quando entrou na turma. Se formou. Hoje ele está no TRE. Então, assim, não tem idade para a pessoa começar a fazer o curso. A pessoa tem que acreditar. Se a pessoa está fazendo um curso e vê que não é feliz... não é o dinheiro que vai trazer felicidade, né? Então a pessoa tem que fazer um curso que gosta, claro. e o resultado vem rapidamente. E o meu no concurso era direito mesmo, a minha sequência, só aconteceram alguns problemas com a conclusão. E eu fui obrigado a prestar concurso assim, antes da hora, tive que prestar, mas valeu a pena. Para poder ganhar o dinheiro do dia a dia, né, Fábio? Sim. Porque é aquela coisa... Todo mundo tem de buscar o que gosta. Eu costumo falar, eu não preciso ler livros de autoajuda. Eu adoro ler livros de autoajuda, mas quando eu vou viajar no aeroporto não tem coisa melhor, livro de autoajuda. Outro dia vi até um livro de autoajuda que a senhora se matou, escreve o livro de autoajuda. É trágico e cômico ao mesmo tempo, mas é verdade, eu não acreditei. Mas por quê? Porque às vezes essas pessoas sofrem de depressão e tal. Eu brinco que eu não preciso ler esse livro, apesar de gostar de ler, para dizer o seguinte, eu faço o que eu gosto. Mas já fiz muita coisa para poder pagar minhas contas. Tá? E não precisa ser ilícito. Eu tenho de vender drogas para poder... Não. Agora, eu não gostava de trabalhar com cartão de crédito. Mas era o jeito que eu tinha para trabalhar, meu Deus do céu. Eu também não gostava de chegar meia-noite e trabalhar numa empresa que eu atendia o cara quando quebrou o carro em Buenos Aires, tinha que dar hotel para ele e tal, não sei o quê. Eu trabalhei nisso. E tem gente que conta isso chorando. Ai, que emprego triste. Porra, eu trabalhava e graças a Deus. Então eu acho legal que o colega fala, passei uma fase difícil, estágio, não sei o que, falta grana para isso, para aquilo, até endireitar. Agora vem cá, Fábio. Chegou então a fase de você testar o teu conhecimento no concurso. Você falou para mim, eu não me preparei de forma adequada para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? E, gente, só uma coisa, eu falo dos caras porque às vezes tem vergonha. O Fábio é acima da média. Não, eu falo pelo seguinte, tem gente que é normal, o Fábio pega as coisas muito rápido. Se ele estiver numa aula, você der aula para ele, aplicar uma prova para ele, o filho da mãe tem uma assimilação muito grande. Agora, então só para você ter uma ideia, mesmo um cara desse estuda mais que o normal, é isso que me irrita, né? O cara é anormal, estuda e já consegue entender tudo, mas ele se esforça. Você me falou que foi para a prova de escrevente, mas não tinha aquela pegada. E você praticamente conheceu o NEAF já no final, próximo da prova. E aí não dava mais tempo, você chegou a ligar para mim, a gente trocou uma ideia e tal. E você foi para a prova de escrevente, e aí? Não deu certo? Como é que foi? Não deu certo. Eu lembro que a minha nota foi por muito pouco, assim, acho que até teria passado sem estudar, mas assim, não... Isso foi até bom, se eu tivesse passado sem estudar, eu não teria... Fez interior ou capital, Fábio? Eu fiz capital. Tá. Eu fiz para capital. Talvez em alguns lugares, em outros lugares, talvez desse a nota. Sim, se tivesse pego um tabuão, alguma outra CJ. Você deve ter ficado perto de 8. Sim. Eu creio, ou 8 e bolinha, alguma coisa assim, tá? Foi bem próximo e... foi difícil eu assimilar aquilo, mas assim, foi bom, porque eu já estava... assim, com dificuldade para pagar a faculdade, o último ano, para ir para o último ano, né? E
eu não tive como, assim, para meu pai, assim, a família, dificuldade, não tinha como exigir nada dele, também ele fez o possível para me criar, da educação, e eu cheguei e tive que parar, simplesmente Bateu avisei. tristeza quando do resultado do TJ que não deu? Deu vontade de parar? Bateu, mas vontade de parar, pelo contrário, deu ânimo, deu gás. Deu um ânimo, eu tinha conhecido o NEAF no final do ano e eu fiquei muito interessado, assim, na concurso, que eu não tinha feito curso nenhum e não tinha como pagar o curso. Daí eu acabei pegando e fazendo parte do grupo, pelo menos para sentir aquela energia de concurso que eu não tinha experimentado antes. Bacana. Daí comecei a ver as pessoas sendo aprovadas, felizes, assim, por terem superado aquele momento. Ah, você via os depoimentos na época também? Isso animava? Falando, poxa, cara, eu acertei tudo. Poxa, eu consegui uma média muito boa, tô dentro. Eu pagava muita gente na época. Né? Eu gastei muito dinheiro com figurante, você não tem ideia, entendeu? Você pode ver que você não vai pegar depoimento antigo. Eu inventava. Você tem de falar isso, porque na internet é assim, você tem de avisar para a pessoa, porque senão já viu. Né? O Alessandro falou que ele paga. É uma brincadeira, tá? Eu comprava depoimentos. O Fábio está sendo pago, né? Fábio não está no Ministério Público do Trabalho, é toda uma invenção. Não, claro que não. Mas então, Fábio, você, que legal, não sabia disso. Adoro fazer entrevista aqui, porque eu não combino as coisas, acho que é legal. Qualquer dia vai dar tudo errado, mas tudo bem. Você também se animava em ver o cara que foi lá e colocou que passou e tal. Nossa, eu sentia emoção, vibrava junto com os figurantes. Junto com os figurantes. Filha da... Você sabe de uma coisa que eu vou te falar, e o pessoal de casa nem sabe o que é isso, Fábio. Nem você sabe, porque você já é da era digital. Onde eu estudava, não tinha cursinho bom. Ai, professor, mas tal cursinho está 20 anos no mercado. Ele é ruim até hoje. Então, desculpa, não tinha cursinho bom para a área. E os que havia, os que existiam na época, eu não podia pagar. Aí, cara, você estudava em casa, uma apostila, tal, mas você não via uma pessoa que passou. Então dava medo. Você vai rir, cara, mas você chegava a ponto de falar, será que as pessoas passam nisso? Porque eu fui criado ouvindo assim, ó, concurso é balela, é carta marcada, é esqueminha. Aí, quando os meus amigos começaram a passar, que amigos, professor? Vocês não vão acreditar, a gente ia nas mesmas provas. Abria, oficial de justiça escrevente, a gente ia para Batatais, ia para Lorena, ia para Bauru, Sabe quanto eu tirava? 9.1, 9.2, 9.3, 9.7. E não entrava. Porque entrava 2, 3, 4. Eu cheguei... eu lembro quando eu fiz escrevente em São Paulo, só para falar do concurso grandão, oficial de promotoria, que eu também tirei 98%. Eu acabei a prova no tempo... não tem um tempo mínimo lá? Eu acabei e falei, posso ir embora? Mas não pode. Por quê? Não era arrogância. Eu não aguentava mais. Estava muito debilitado emocionalmente. Sabe quando você fala? Eu já fiz. É como se eu falasse assim para Deus, eu já não fiz o que o Senhor mandou. Eu estava cansado. E aí eu via meus amigos... cadê o cara que fazia a prova com a gente aqui, o Alexandre, por exemplo, que era tudo letra A, né? Aí os caras, ele passou. Aí eu comecei a acreditar. Você não, você via essas pessoas sumindo na internet. Não sei quem passou. O Fábio era muito antenado em nomeação disso, daquilo, estava ali no grupo. Então quer dizer que isso ajudou também você. Aí acabou a prova do TJ. Qual era o horizonte? Ministério Público da União. Então, acabou o ano, eu estava lá catando minhas conchinhas, pensando na vida. Pensando na vida, refletindo. Daí começou o ano, eu tinha aberto o TJ para uma outra região. Tá. Daí, nessa época tinha saído do TRT de Santa Catarina. E os dois não tinha a mínima condição de prestar, porque eram muito longe. Daí eu falei, mas vou pegar para estudar para algum desses, para prestar, porque já que eu tinha parado com a faculdade, falei, vou ter que prestar. Daí acabei do nada, assim, estava pesquisando e surgiu uma linha de concursos federais, uma sequência. Verdade. Procurei validade de concurso e vi que ia sair uma sequência, que ia sair MPU, TRF 3
e TRT 2 e 15. É a chamada onda dos federais, Fábio tá certo. E você se deu bem nesses concursos de federal, até melhor do que em estadual, eu acho. Pelo que eu acompanhei da tua vida, achei que você teve mais o perfil, né? Sim, eu acabei prestando, na minha cabeça era o TRF pela sequência, assim, pelas matérias também. Eu pensava muito em entrar no TRF3 e, por ocasião do destino, abriu o MPU antes, uma banca diferente, estava me preparando para uma possível FCC e foi CESP. Daí eu falei, poxa, que é isso? Saiu do nada, saiu em março, o concurso abriu em março e na hora que eu li o edital, perdi uns 10 dias analisando o edital. E você me falou que além de estudar bastante matéria, você é viciado em fazer teste, Fábio. Sim, foram os testes fundamentais para assimilar o conteúdo. Eu pergunto sempre para os alunos. O erro do teste, eu já sei a resposta, mas eu tenho que fazer a pergunta. Muita gente daí queria te fazer a pergunta. Não te deixa triste ou não? Você você vai atrás, como é que você encara quando você está fazendo? Aliás, eu vou fazer uma pergunta bem minuciosa. Você é daqueles que faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e olha quanto tirou? Ou gosta de já ver na hora? Fez uma, gosta de ver a questão, vai atrás das respostas? Como é que você trabalha isso, Fábio? Bom, com resolução de questões eu prefiro agir dessa forma, analisar bem a questão, ver os erros. Após cada questão? Uma por uma. Eu gosto de pegar e ver, essa está errada porque, sei lá, não é inclusive, tem uma palavrinha, já muda, já risco, já sei que está salvo, é certo. Salvo, é certo. Você foi ficando malandro com esse jeito de perguntar. Deve ser C do CESP, né? Isso. O problema da CESP mesmo é que ela é uma afirmação, né? Então, ou é certo ou é errado. Você tem que estar afiado nas pegadinhas. Se você não sabe o que é CESP, que o colega aqui enfrentou, é assim, filho, ó, tem uma frase, certo ou errado. Ah, não tem ABCD. Eu lembro quando eu dava simulado na sala, o Fábio já viu isso. O Fábio trabalhou comigo, depois veio para o NEAF e tal, veio para São Paulo, é um menino muito esforçado. Aí ele pegou e falou assim, na sala de aula, eu dei o simulado, aí a menina, professor, só tem a frase, mas não tem ABCDE. Aí eu, ai meu Deus do céu. Então, filha, é para você julgar certo ou errado. Só isso? Só. Bom, não preciso falar para ela. Só toma cuidado. Ela falou com o quê? Cada sentença que você julgar, por exemplo, você julgou certo, mas ela estava errada, você perdeu, certo? Você julgou certo, a frase estava certa, você ganhou. Cada uma que você perde, anula uma que você acerta, né, Fábio? Exatamente. E é muito difícil fazer uma prova do CESP por conta disso, não é? Analisando o edital, nesses 10 dias que eu perdi, eu percebi que no último concurso, em 2010, no 6º concurso do MPU, você acertava uma, ganhava um ponto, e a cada errada você perdia meio ponto. Pode ser cada dois erros perde uma questão. Exatamente. Pode mudar. Boa observação, Fábio. Pode ser uma por uma, que é pior, ou duas por uma. E muda tudo. Porque se for cada duas perde uma, dá até uma coisa, uma vontade, e até logicamente, pela matemática, dá para dar uns chutinhos. Agora, uma por uma o bicho pega. Essa que eu fiz foi cruel com muitas pessoas. Acompanhei também no grupo, algumas, graças a Deus, elas a pessoa sai negativa da prova, estou com menos 30. A pessoa chegou lá, caraca, eu fui super bem, daí depois acabou meu mundo. Triste. É triste, mas só assim, quem já corrigiu um gabarito CESP sabe quanto é triste, Fábio. Você chegar assim, olhar eu chorei. As questões 30, 40 certas, aí você fala, putz, 70 questões você vem, aí você vai vendo o número de erradas. Aí você vai tirar, cada errada tira uma certa, você está com menos 32, sabe? Você fala, começa a tocar aquela música que vocês não lembram, né? Do David Bennett, do tan, 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 e a pessoa andando na estrada. Vamos parar de falar besteira, porque isso aqui é pior. Mas eu chorei. Quando eu vi o resultado, assim, até brinquei com um amigo meu, ele falou que o choro tinha que ser, né? O choro, ele não sabia que era felicidade. Ah, quando você corrigiu do Eu corrigi, eu chorei, porque eu pensava que porque foi uma prova diferente, porque no último ninguém tinha percebido isso. Mas sim, alguns tinham, mas essa questão dos pontos, que era meio. Então a média foi lá para cima. Apesar de ter 120 questões, o primeiro colocado acho que tinha conseguido 96, sei lá, alguma quantidade assim. Entendi. Mas nesse concurso foi
muito puxado e eu não sabia que ia dar. Só fiquei com isso na cabeça, tinha que passar. E na minha cabeça era até outubro, novembro, na minha cabeça era só isso. Até quando te encontrei, né, pessoalmente, falei assim, eu só preciso passar um concurso esse ano, voltar com a minha faculdade e pegar um aviãozinho aí para Brasília. E eu comecei a colocar essas perguntas ao final dos depoimentos, Fábio, e vou fazer também para você. Como última análise, você tem mais o perfil, pelo que você acabou de falar já, mas como trabalhar, por exemplo, como consultor legislativo, esse seria o perfil mais do Fábio? O objetivo imediato teu seria mais para essa área? Sim, seria. Agora o meu foco mesmo está sendo entrar lá e, se der mesmo, já partir para um consultor, na hierarquia ele é o mais alto, claro que tem os outros. Consultor legislativo, formação na área jurídica. E com prática. E hoje um inicial de consultor legislativo está em torno de quanto, doutor? Para a pessoa de casa se animar. Eu vou dar um chute aqui. É uns 5, 6 mil reais? Um pouquinho mais. Pouquinho mais. Tinha um quadro antigo que falava Renato, eu falava 8, 9? Um pouquinho mais. Uns 12? 13? 17? 19? Não, ainda não. É quase 20 pau. Quase. É mesmo? Quanto que é hoje um inicial? Um consultor inicial, ele está praticamente quase no teto de um ministro do STF. Então tá 26... Tá legal. Por aí. Então, se der tudo errado, então provavelmente um ser desse deve ter aí uns 20 líquidos na conta, 18, 19. Legal. Eu acho que já dá para começar alguma coisa, já dá para chamar uma moça para tomar um chopp. Ok. Muito bem. Então, professor, o cara não vai parar de estudar. Não. Professor, onde está o Fábio hoje? Ó, eu até coloquei aqui, ó. Fábio hoje trabalha no Ministério Público do Trabalho. Fábio, só para o pessoal entender, e você depois me corrija, né? O Ministério Público da União, pessoal, MPU, é um gênero. Então, quem faz concurso para servidor do MPU pode ir para o MPF, não é? Pode ir para o MPT. Então, tomem cuidado quando, de repente, vocês falam, professor, mas quer dizer que necessariamente necessariamente a pessoa não vai para o Ministério Público Federal, ela pode ir para o Ministério Público do Trabalho. Agora, quando você faz concurso para procurador, aí você faz para o Ministério Público do Trabalho ou para o Ministério Público Federal, enfim. Você foi para o Ministério Público do Trabalho. E eu quero saber, é legal o MPT? Não é legal? Você não vê a hora de ir embora? Como é que você foi recebido? O dia que você me falou a ler, você precisa ver como as pessoas são legais, o procurador me tratou bem, e eu achei muito bacana isso. Ah, professor, eu nem passei ainda, não quero saber como é o trabalho dele. Não, é importante saber sim. Como é que foi a tua chegada no Ministério Público do Trabalho, Fábio? Bom, saiu a nomeação um belo dia de novembro, daí quase chorei na hora, falei, caraca, saiu. Daí juntei, eu tinha alguns conhecidos ali já aprovados, e falei, poxa, vamos já que fomos nomeados para o Ministério Público do Trabalho, vamos conhecer Você estava aqui em São Paulo já, né? Daí eu vim para São Paulo, até passei aqui, vim dar um abraço a todos vocês aí que me ajudaram. Se não fosse vocês, nem estaria para cá. Você trabalhava numa bela empresa, né? Claro, com todos os benefícios. É a melhor empresa, eu estou quase pedindo exoneração. Entendi. Foi difícil, né? Foi difícil largar o MEAF? Não, foi absolutamente tranquilo. E Fábio, o pessoal lá, gente boa, como é Sim, que... aquele dia eu cheguei na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, e que é onde fui lotado. Quando cheguei, falei, meu nome está nesse pedaço de papel aqui, está nesse jornal, pô, eu queria saber como que eu faço. Na hora, o servidor, ele é técnico de segurança, ele já levantou e me cumprimentou, falou, seja bem-vindo, olha aqui, tem essas colegas aqui, olha, colega novo aqui, está acabando de chegar. Me receberam super bem, me mostraram todos os lugares. E o procurador do Ministério, você fala assim, poxa, o cara... Gente, só para quem não é da área, né? Você chega lá, cara, professor, lá na área do Ministério Público Federal, é um promotor
na área federal. Isso, o promotor lá na área federal chama-se procurador da República. Aí tem o regional, não, depois vocês vão aprender isso. Mas como é que foi a hora que você pegou, conversou com o procurador do Ministério Público do Trabalho? Foi muito arrogante o cara ou não? Eu gosto muito do Ministério Público do Trabalho, até por conta dessa relação de trabalho. Eles são muito humanos, não tem aquela distinção, uma das diferenças que eu vejo para alguns órgãos, elevador exclusivo para os membros e magistrados, isso não tem lá. Isso, o procurador sobe junto com a mocinha do café, com o servidor, todos trabalhando, todos felizes, todos... eu já fui lotar direto para o gabinete, então cada um teve outros que foram para o setor de contratos, setor de atendimento. Então, e quando eu fui para lá, o Dr. Eric já estava me esperando, ele já estava lá, pô, é você, cara, eu ouvi falar de você, ele já sabia da minha vida. Ele falou, já sabia que era você, daí bem receptivo, me trata super bem, assim, já cumpri umas diligências com ele aí nesse ano. Quer dizer, o cara é bom pra caramba, chegou a um cargo altíssimo e é humilde e muito humano. E ele me dá muita motivação para continuar ainda, mesmo que não seja, eu falei para ele que o meu ramo, infelizmente, não vai ser coisa. Já participei de força-tarefa com ele. Que legal. Algumas atividades do órgão e já falei para ele que o meu caminho tem que seguir. Mas é um lugar muito bom. Eu vou dizer uma coisa. De repente, viu, esse procurador é tão bom que acaba fazendo a sua cabeça para você ser procurador do Ministério Público, quem sabe? Porque não te falta competência para isso. E, Fábio, me fala uma coisa. Eu fiquei sabendo que hoje, só para o pessoal de casa entender, tem o técnico, tá? Gente, é em nível federal, tem o técnico, exige-se o nível médio. E tem o analista, que se exige o nível superior, tudo bem? Tudo bem. Agora, o analista pode ser tanto com formação na área jurídica, como pode ser um analista que não tenha formação na área jurídica, certo? Sim. Então, eu pergunto, hoje, mais ou menos, Fábio, quem entra hoje como técnico, nível médio, muitas vezes já possui superior, isso é comum, né? Ou não, só possui o nível médio. Mas quanto hoje, mais ou menos, um técnico recebe na área federal? Aproximadamente 4 líquido, aproximadamente 4,5 líquido, mais ou menos. Entrando agora, vai ter a última parcela agora do aumento no começo do ano, mas líquido está dando uns 5 mil. 5 mil, tá. 5 mil líquidos. E um analista? Um analista líquido deve dar, acredito eu, que pelo menos uns 7... 7 e pouco, 7,5, sei lá. Mas, então, quer dizer, isso líquido, né? Numa empresa, um salário de 7,5 líquido seria quase 10, Fábio. Então, eu te garanto isso. Muita gente de lá, você me falou que técnico acaba se tornando analista busca ser procurador, isso é comum. É comum, as pessoas são motivadas diariamente, elas têm um trabalho interessante, agradável, então as pessoas continuam seus estudos, muitos entraram e não se deram por satisfeitos, continuam porque sabe que pelo próprio bem, isso daí facilita muito, as pessoas começam a vislumbrar novos horizontes, começam a pensar em viagem, claro. Poxa, tem um carro legal, vou comprar uma casa, claro. Vou ajudar meu pai, cada um tem a sua motivação. Então, muitos continuam, muitos já passaram. O próprio servidor anterior do Dr. Eric, ele está na Defensoria Pública da União. Ele me vê partindo de lá em breve. Ele falou, cara, você era até melhor que o próprio André, que estava aqui antes. Entendi. E você acaba se incentivando a sempre estudar, né, Fábio? Querer melhorar. Porque a pessoa fala isso, fala, poxa, você está fazendo um bom trabalho, é bacana, né? A pessoa tem que continuar estudando, né? A pessoa tem que... A pessoa não pode comemorar antes da hora. Uhum. Tem que esperar. Uma coisa que o próprio Hélio me passou é isso. Tem que continuar estudando. Você viu que deu certo, continua. Isso mesmo. Não para a corrida. Continua que... se você já tem uma condição boa, vá atrás. Isso aí.
Quando eu passei aqui, eu continuei, você deve lembrar, eu vinha, mesmo depois do concurso, eu pegava na escada da antiga sede, agora estamos numa fortaleza, e da antiga sede, sentava na escada, estudava com as minhas canetinhas, cada um tem uma forma de estudar. Né? Claro, e falo sempre para os alunos, né? Pessoas que passaram por aqui, que ajudaram na feitura de materiais. O Fábio, o Cris, são pessoas que sempre trabalharam comigo, que extremamente dedicados. A Mônica trabalhou comigo, pessoas que... E quando você prepara material para os alunos, você começa a ter uma coisa, você aprende a estudar. Porque você pega e fala, puxa, eu preciso fazer isso para o professor, porque ele vai passar isso numa aula. Então, quando você vê um slide lá pronto, vocês nem sabem a quantidade de pessoas que trabalham em cima daquilo. Por isso que eu, às vezes, fico triste quando eu vejo material de rateio, essas coisas, porque essa pessoa, ela não sabe, né, Fábio? Mas, por aí, alguém vai, põe uma câmera e grava. O que já é crime copiar o curso dela. Mas, poxa, mas as coisas que a gente faz aqui no NEAF são tão especiais que quando a gente vê isso, não é a tristeza do material, até bom, né? Tem pirataria aí, tem cara que faz rateio que elogia o material. Olha, eu tenho o melhor material, o meu pirata é bom, é do NEAF. Eu não sei se eu fico triste ou feliz com uma pessoa dessa, desculpa. Então, agora, Fábio, para deixar aí ao final, porque senão isso aqui virou um congresso. Aí o Fábio sabia, já 30 minutos. Fábio, sempre um papo teu conselho final, nada de regra, porque... aqui não é para isso, mas tuas palavras finais aí para os teus amigos, o que você acha que poderia atrapalhar você em algum dia da sua vida e você acreditou e seguiu, o que você queria deixar de palavras aí para os seus colegas? Bom, eu digo isso para vocês que é possível. Meu pai mesmo não acreditava quando o Ale disse isso no meio aqui do depoimento. Ele disse que concurso, às vezes, as pessoas tentam te desanimar, falam que não é possível. Esse concurso é impossível entrar, deve ter uma carta marcada. Não tem. Quando eu passei, realmente, meu pai mesmo não acreditava que fosse possível, assim, falou, me sai da União, mas já teve história, já chegou, acho que a cancelar, acho que foi esse concurso. Falei, pai, eu vou pegar e vou passar. E continuei, não deixei de fazer as minhas coisas, saí, beijava na boca, aproveitava, mas sempre tirava o meu tempo para estudar. Eu trabalhava no escritório direto, mas sempre deixava 1 horinha, 2 horinhas, e final de semana pegava muito, fazia as minhas anotações, eu particularmente sempre gostei de usar canetinha marca-texto, pegava rosa, verde, azul, cada uma para marcar geralmente o que eu achava importante. Prazo, roxo. Sempre deixava uma marcação ou outra. Gostava de trabalhar com método de cores, né? Isso, mnemônicos. Eu criava mnemônicos também. Tá. E pro MPU foi fundamental as questões. Se não tivesse feito curso de questões... Tem de fazer, né? Porque questão, querendo ou não adianta a teoria sem a prática. E foi fundamental conseguir. E vocês que estão aí assistindo vão conseguir isso também. Só depende da dedicação de vocês. Não se deixem levar pelo momento. Essa dificuldade todos nós passamos na vida. Até a Ike Batista passa dificuldade na vida. Uhum. E tem que acreditar, tem que continuar pegando todo dia, batendo forte mesmo. Sei que às vezes está cansado. Tinha dia que eu estava estudando, no pouco tempo que eu peguei mesmo pro MPU. Tinha dia que eu estava muito cansado, às vezes chegava às 11h30 da noite, por acordar muito cedo já para dar uma estudadinha, chegava às 11h30, eu já estava morto. Às vezes tinha que fazer as obrigações de casa e eu já praticamente dormia, do nada acordava, deixa eu ler mais um pouquinho, que eu preciso terminar pelo menos esse ponto. Era sempre aos poucos, pegando, enchendo o papo aos poucos. Isso mesmo. Porque só depende de nós, depende do seu esforço, dedicação mesmo. Tem um mundo maravilhoso para você descobrir, para você aproveitar. E vale a pena depois da nomeação, né, Fábio? Vale a pena, vale muito a pena você... ter a segurança de não perder o emprego por qualquer bobagem, né? A estabilidade, isso é um prêmio muito importante. Não é só ganhar 5 mil líquidos, 10 mil líquidos. Saber que você não vai chegar na empresa, alguém vai falar, tchau. Se alguém falar tchau lá no MPF, você fala o quê? Tchau para você também, até amanhã.
Isso é que é bacana, né? Isso, porque além disso, Ale, o importante é a pessoa passar e ter, além dessa segurança, poder fazer o que gosta. Às vezes está num ramo que não é exatamente o predileto, pode fazer, gosta de dança, vai dançar, investe na sua dança, pega esse dinheiro, investe no seu negócio. Ou... Quero fazer mergulho, mas não tenho dinheiro. Então passa num concurso bom, depois vai fazer mergulho, né, Fábio? Vai fazer mergulho, vai ser feliz. Gente, ó, Fábio, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. No caso do Fábio não foi um depoimento, nós vamos dividir em 8 partes, desculpa, né? Porque eu e ele falamos demais. Fábio, muito obrigado, cara. Obrigado, você.